Olá, tudo bem com você? O texto que eu trago hoje para reflexão fica em Lucas, capítulo 12, no verso 20, que diz o seguinte: Contudo, Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Novamente, contudo, Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Esse é um assunto muito difícil de lidar, né? A Bíblia conta, Jesus está contando aí, uma parábola de um homem que era rico e que ele construiu um celeiro, né? Ele tinha produções, então ele construiu um celeiro, guardou tudo lá dentro, né? Ele tinha um estoque para muitos e muitos anos. E aí chegou a noite e ele falou assim: Olha, agora eu vou me acabar de festejar, vou, enfim, beber até cair, eu vou comemorar tudo isso que me aconteceu e, enfim, não quero mais saber de nada. E aí Jesus explica que Deus chegou para ele e falou assim: Olha, essa noite encerrou, né? Você se programou para isso? Você pensou a respeito disso? Infelizmente, eu acho que a gente às vezes não, né? Na maioria das vezes nós somos que nem esse rico insensato aí, porque a morte existe, mas a gente finge que ela não faz parte da nossa história. A gente passou por um período muito difícil aí, que foi a pandemia, e eu acredito que perdemos muitas pessoas, pessoas que nos eram muito caras, muito próximas, muito amadas, e foi um tempo muito difícil, foi um tempo realmente muito difícil. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia também afirma em Romanos que o pecado ele tem um salário. Assim como você trabalha para uma empresa e no final do mês você tem o seu salário lá na conta, porque nós pecamos, no final a gente também tem um salário. E infelizmente, fazendo essa analogia com o seu trabalho, infelizmente o salário do pecado é a morte. E quando a gente fala de morte, a gente pode. Eu acredito que a gente tem três formas de lidar com isso: fingir que ela não existe, continuar levando a vida, talvez igual esse homem rico aí, né? Vou me divertir, vou me acabar, mas não vou pensar nisso e vou fingir que isso não existe. Uma segunda forma seria ter medo, né? Ficar agoniado com aquela sensação, vou morrer, tipo quem assistiu Premonição. Eu gosto de cinema, né? Então tem esse filme aí, Premonição, que a morte sai caminhando atrás das pessoas que sobreviveram a um acidente ou alguma coisa assim, e as pessoas ficam desesperadas porque elas vão morrer. Então a gente também pode levar a vida com desespero, porque a morte ela vai chegar a qualquer momento. E a gente também tem uma outra opção. A gente pode fingir, a gente pode ter medo e a gente pode viver com Jesus. E por que eu falo isso? Porque eu entendo que quando o assunto é morte, ele é a pessoa mais indicada para nos ensinar algo sobre isso. Afinal, ele não só morreu, como ele também ressuscitou. Ele venceu a morte. E através desse seu exemplo, desse seu momento, através desse seu sacrifício ali, ele nos dá garantias que se estivermos com ele, nós também vamos vencer. Então, a minha ideia hoje é te lembrar que a morte existe sim, que você pode fingir que ela não existe, que você pode temer ela o tempo inteiro, a sua vida inteira, ou que você pode viver com Jesus e com Ele aprender. E viver com Ele para além da morte, porque Ele faz promessas incríveis
para aqueles que vivem com Ele. Minha oração nessa manhã é que você pense a respeito disso e que você entregue a sua vida a Jesus. Porque aí, segundo o próprio Jesus, nem a morte vai parar você. Que Deus abençoe seu dia e que Ele traga para a sua vida uma vida que é eterna. Que não para aqui quando você fechar os olhos. Que não acaba quando você der o último suspiro. Pelo contrário, ela vai continuar bem por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.